Essa mensagem foi a mensagem que Deus convocou Jeremias para falar. Jeremias no começo pensou que não ia conseguir, mas depois que Deus deu forças, ele tomou coragem e foi falar com o povo. Não foi uma mensagem fácil, porque o povo de Israel foi o povo que Deus tirou do Egito para morar na Cidade Santa e lá viver em constante comunhão com Deus. Mas chega nesse momento de Jeremias, o povo já não buscava mais a Deus, já não procurava os profetas, profetizavam em nome de Baal. Então a terra estava totalmente pagã. O povo já não procurava mais a Deus. Os conhecedores da lei não conheciam a lei. Por isso Deus levantou a Jeremias para falar com esse povo. Não é uma mensagem fácil de ser pregada. É uma mensagem muito difícil. Ele já tinha medo porque era tímido, porque não conseguia falar, e ainda pegar uma mensagem tão difícil como essa, dizer para o povo se arrepender porque eles eram pecadores. É uma mensagem difícil. E isso hoje em dia não mudou muito. Ou mudou? Hoje em dia há pessoas colocando as suas honras em outros deuses. As pessoas que estão à frente da igreja, ou que se dizem pastores, e etc., que vão falar do Evangelho, hoje não conhecem bem o que estão falando, não tem aquele estudo. O que não mudou. Ou seja, os costumes de antigamente são os mesmos e o Deus também é o mesmo. A única diferença, a única coisa que mudou de antes para hoje é que Deus, naquele tempo, levantou Jeremias, e hoje em dia não se vê tanto as pessoas das igrejas tentando combater essa mentira que é pregada. Hoje em dia, naquele tempo, tinha Jeremias, como por exemplo tinha João Batista, que nós vamos falar também, e hoje em dia está tão frio, mas tão frio o povo de Deus nessa questão de pregar o Evangelho e desmentir essa mentira que é pregada, o que nesse tempo tinha Jeremias para falar. Por isso, hoje nós temos que colocar nas nossas vidas, ser como Jeremias, tomar essa coragem, aceitar o chamado de Deus e pregar sobre essa palavra que Deus tem. Porque se os costumes são os mesmos, tem que ter alguém para acordar o povo, para levantar o povo. O que acontecia naquela época é que o povo fez aquele sincretismo religioso. Eles misturavam a religião de Deus com a religião de Baal. E hoje acontece a mesma coisa. A igreja hoje também traz o profano para dentro da igreja. Mistura santo e profano. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia. O que deveria ser o contrário. A igreja tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar a igreja. Mas infelizmente tem influenciado a igreja junto com o mundo ao mesmo tempo, tanto que fica uma mistura muito grande. E hoje em dia nós é que precisamos, nós que temos a verdade, temos que acordar o povo, levantar para falar essa mensagem. Porque nós aqui em Portugal vivemos num país extremamente católico. Eles crescem com uma certa ideia e nós temos outra. E nós temos a verdade. Então nós temos uma missão muito importante, que é de falar para essa pessoa que às vezes deixa com que essa mentira tome, faça parte da sua vida, e a gente tem essa verdade, temos que falar. Então, naquele tempo tinha Jeremias. Hoje em dia, Deus necessita que nós sejamos esses pregadores, que nós façamos a parte de Jeremias. E todos nós temos limitações, né? É algo que a gente, a Keren no sábado falou sobre as nossas limitações, que é algo que todo mundo tem. Todo mundo tem. Uma pessoa muito tímida, ou outro não gosta de falar, gosta de agir por trás, mas nós estamos num tempo tão difícil que todo mundo tem limitações, mas o segredo é o que cada um faz com ela. Porque se você tem limitações, é algo humano, é do ser humano, mas Deus não tem. Se você tem medo de falar, Deus não tem essa limitação, Deus te ajuda a ultrapassar ela. Por isso nós às vezes temos que tomar a decisão de colocar Deus em primeiro lugar, deixar Deus trabalhar na nossa vida e ser apenas instrumento de Deus, deixar com que Deus conduza a nossa vida. Eu vou sair e vou deixar com que Deus conduza o meu dia. E que hoje eu possa, pelo menos, trazer uma diferença sincera na vida de alguma pessoa. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre João Batista. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, versículo 1. Mateus capítulo
capítulo? Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. E diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta de Isaías, que disse: A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E é esse João que tinha o seu vestido de camelo, um cinto de couro em torno dos teus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Jordão. E eram batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E ele, vendo muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, e dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi bons frutos e dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Amém? Nessa mensagem, João Batista, ele pregava uma outra mensagem muito difícil, que era uma mensagem também de alertar o povo do seu pecado. Era uma mensagem que ele naquela época era difícil, tão difícil que João Batista morreu por pregar a verdade. Então, João Batista falava tanto para os fariseus, ele pregava essa mensagem. E hoje em dia, também, tudo que acontecia nos tempos de João Batista também acontece hoje igual. É como se Jesus tivesse vindo, passar por tudo aquilo, e os hábitos não mudassem. É como se Jesus tivesse sido ali uma coisa que fez diferença, mas ainda não está sendo tão levado a sério quanto deveria. Por isso, e hoje em dia nós temos os mesmos hábitos, o mundo tem os mesmos hábitos e não mudou muito. E hoje em dia, quem tem que fazer esse papel de João Batista somos nós. Deus chama nós para falar com o povo, para despertar o povo do seu pecado. Deus sempre nos disse que Ele iria voltar, e essa é uma mensagem muito urgente que tem que ser pregada. Nós temos que colocar isso como lema da nossa vida. Todo dia que nós saímos da nossa casa, nós temos que colocar na nossa mente: hoje vamos pregar a palavra de Deus, vamos chamar alguém ao arrependimento, a pensar um pouco sobre isso. João Batista era um homem que pregava sobre Deus sem vergonha, sem medo, e não ligava para o que os outros diziam. É preciso dizer a verdade. Nós estamos com urgência de falar de Jesus. O tempo está passando muito rápido e Deus chama, e Ele precisa de mim e de você. Deus precisa de pessoas como Jeremias, como João Batista, como muitos outros, como Débora, como Abraão. Todos eles são homens usados por Deus, que se permitiram com que Deus usasse eles para pegar essa mensagem tão importante que é. Então, a mensagem tão importante que nós temos hoje que passar. Nós somos responsáveis pelos pecadores. Temos que parar. Às vezes nós colocamos estar na igreja é algo muito importante, mas às vezes nós colocamos o estar na igreja como um momento de comunhão nosso, um momento para nós. Mas não, a igreja é algo extremamente para os outros.
Porque nós fazemos muitos JAs, muitas campanhas, mas a gente esquece que nós temos uma mensagem importante a pregar, então nós temos que sair e anunciar lá fora ao mundo. As nossas campanhas, os nossos JAs são extremamente importantes, mas para nos edificar, para depois falar para os outros. É uma coisa que, primeiro, é para nos melhorar espiritualmente, para a gente ter conhecimento e para pregar para o povo. Se a gente melhora o nosso conhecimento, a gente está aqui todo sábado estudando, todo sábado 9h30 da manhã, e depois sai no meio-dia alimentando a palavra, mas não compartilha com ninguém, não tem função nenhuma, aquilo não adiantou para nada. Você tem o conhecimento, mas você guarda. Um professor que fez um mestrado, que estudou muitos anos, mas não ensina, não adianta para nada. Por isso é uma coisa muito importante, nós somos responsáveis por aqueles que passam, por aqueles que estão na rua, nós somos responsáveis. Se eles pecam e não sabem da verdade, a culpa não é deles, é nossa, porque nós não dedicamos o nosso tempo para falar a verdade, para dizer. E o nosso foco hoje em dia tem que ser levar o Evangelho. Todos os dias, vamos dar o exemplo aqui da igreja, todos os sábados a gente vê o tanto de gente que passa e entra aqui para a curva, passa tanto de gente que passa na porta da igreja e não sente aquele desejo de entrar na igreja. Por quê? Porque nós temos que investir mais nesse campo que é o evangelismo, tanto aqui na porta da igreja como aqui pelo bairro, porque essas pessoas precisam muito de saber. Há pessoas com sincero coração em Portugal para atrás da palavra. Nós temos agora que fazer a nossa parte de levar. No Brasil é muito mais fácil falar, para entregar essa palavra, falar. Se eu sair ali na rua e andar durante umas 2 horas, a gente consegue distribuir um folheto de forma mais fácil, fazer uma oração, arranjar um pedido de estudo, é muito mais fácil. Aqui é difícil, mas não quer dizer que não existem pessoas aqui que estejam precisando dessa palavra, precisando desse conforto que é falar de Jesus, saber quem é o Senhor Jesus. Nós dedicamos muitas das vezes o nosso tempo para coisas banais. A nossa casa um dia vai embora. O nosso tempo passa muito rápido. Esse ano eu estava comentando mesmo com meu pai que esse ano o tempo está passando muito rápido. Eu senti como se o ano novo tivesse sido ontem. E já está passando, nós já estamos praticamente já chegando no verão outra vez. Então está passando muito rápido o tempo está passando de forma ligeira e nós estamos perdendo muito tempo com coisas que passam, com coisas banais, com a nossa casa, com o nosso trabalho, isso tudo um dia vai embora. Agora a gente tem que se focar na nossa salvação e nos de fora. Porque eu acho que é mesmo João Batista que fala que a árvore que não dá frutos, ela é cortada e jogada fora. Então a gente é uma reflexão muito dura na nossa vida, de pensar que será que eu sou uma árvore que dá frutos? Será que eu estou dedicando o meu tempo para dar um estudo, para conquistar